Agora, o Atlético que pega o Vasco também tem alguns problemas, né? Só que um deles eu acho que não vai ter mais não, porque o Lianco já treinou. Acho que o Lianco será titular. Seria o Bruno Arleu de Araújo. O Lianco já treinou. O Bruno Arleu de Araújo está seguramente na lista dos piores árbitros do Brasil. Os piores árbitros do Brasil. Esse primeiro pênalti não aconteceu. Eu tô vendo um contorcionismo, viu, coleguinhas? Eu tô vendo um contorcionismo para achar um toque por baixo e tal. O toque que não impediu o arremate. Ele deu pênalti por cima. Ele deu pênalti pelas mãos no ombro e não por toque embaixo. Tô vendo um contorcionismo. Mas pensando bem. Então, não foi pênalti o primeiro lance aí. Foi falta. Isso aí foi falta. Tem gente que não viu falta nesse lance. Tem gente que não viu falta nesse lance. Né? Sério? Não dá nem pra falar que é gente que, na verdade, ouviu opinião. Tem gente que viu, que não viu falta. É uma brincadeira. Não, o que o juiz ontem, o que esse juiz fez foi uma coisa de louco, cara, sabe? Ele cozinhou o jogo, falta que era de um jeito pro Palmeiras, falta na hora. Mesma falta, não era pro Atlético. É bizarro. Bizarro a atuação desse árbitro. E é tão chato a gente vir aqui. Eu tô falando que é chato a gente vir aqui pra ficar falando a respeito da arbitragem quando tem um jogo de 90 minutos envolvendo Palmeiras e Atlético, dois grandes. Sempre jogo bom nos últimos anos. Mas assim, é muito chato de verdade. Chato de verdade. A gente vir aqui pra estar falando de arbitragem, mas é impossível não falar. A arbitragem teve papel de protagonista num jogo entre Atlético e Palmeiras. Verdade. E é bizarro isso. Se a gente parar pra pensar, bizarro. E é chato, né, Thiago, falar sobre isso. O melhor em campo do Palmeiras no sábado foi o Bruno Arleu de Araújo. Ele tava com o distintivo do Palmeiras debaixo Mas parabéns pela jogada, que foi ensaiada, muito bonito. Com certeza tava com o distintivo do Palmeiras. Porque esse pênalti aí, cara, não, o Maurício, isso é uma piada. O Maurício e ninguém esboça nenhum tipo de reação. Exato, isso é uma piada. Zero. Sinceramente, eu já falei aqui por diversas vezes, pra mim, esse tipo de erro de arbitragem, ele deveria ser crime no Brasil. Porque o cara tinha que responder um processo. Cara, ele joga no lixo um trabalho de milhões e milhares de reais. Ele simplesmente, joga no lixo. Aí uma situação... Ele entrega um gol... Só pra concluir, desculpa. Ele entrega um gol pro Palmeiras. Cara, sinceramente, esse rapaz, Bruno Arleu de Araújo, da Federação do Rio de Janeiro, ele não pode apitar um jogo do Atlético. É uma vergonha o que ele fez no jogo de sábado. Não deveria poder apitar um jogo no Brasil, É verdade, né? Você tem razão. Faz mal ao futebol brasileiro. Eu acho que o Palmeiras e tem gente, viu, Thiago, ruim, né? que vai ouvir aí, depois, se bobear, te manda mensagem aí. Tem um rapazinho aí que não gosta. Cara, fale mal da arbitragem, viu? Você não mande mensagem pra mim, não. Esse mesmo cara era um cara da arbitragem. O cara ficou pé da vida comigo ontem, mas eu também fui bem chato com o cara. Mas eu vou falar um negócio com você, Valor. A arbitragem é ruim em todas as séries do Campeonato Brasileiro. A, B, C, D. Fica pior, os caras são horríveis. Horríveis. Despreparados. E assim, eu honestamente acho que o Atlético deveria, e ele vai, à CBF para reclamar desse cara. Aí sabe, como é que fica a análise do jogo? Onde o árbitro... Como é que a gente analisa o que o Milito colocou em campo? Os jogadores... Quem que ele utilizou? Como é que foi o comportamento dos jogadores que são reservas e aproveitaram? Cara, fica totalmente comprometida a nossa análise e o próprio trabalho em si. Ou alguém acha que um gol... Como que foi no pênalti. O segundo pênalti, pra mim, eu acho indiscutível, tá? Do Rubens. O Rubens vacilou. Agora, não, cara, o Rubens vacilou. O Rubens o Rubens ficou ali catando o cavaco até achar o pé dele, Até achar o pé. Incrível, né? Eu não achei pênalti, não. Eu achei. O segundo eu acho. Pênalti claríssimo. Achei muito pênalti. Você vê o cara derrubando, ele vai lá. Tenta o primeiro, depois ele até a câmera de trás. E a câmera de trás mostra ele dando uma pesada Pra mim, o Dudu deixa o pé ali. Não, deixa bem, ele tá na corrida, ele tá na passagem. Veja bem. Mas é que mesmo que ele deixe, a malandragem do futebol não pode te permitir que depois que você furou a primeira, você tenta a segunda, que o cara vai fazer até assim mesmo, ó. Ele vai segurar o pezinho dele, irmão. Mas bateu nele é pênalti. Eu não acho nada. Pra mim, cara, pra ser falta, tem que ser muita falta. Repara uma coisa no lance. Ô, Andrezão, abre a tela nesse lance do pênalti aí, por favor, só pra gente ver, ó. Olha o Rubens olhando pro Bruno Arleu, olha, ninguém assinala nada, ó. Caiu, olha lá, ele procurando o Bruno Arleu. Daí quando ele, olha lá, o Bandeira não sinalizou nada. Ele deu na hora. Olha lá, ó.
Ó, a hora que ele olha pro Bruno Arleu e levanta o braço, tipo assim, não, cara, não foi nada não, porque é isso aí, o marcador se entrega. Total. O defensor se entrega nesse lance. Exatamente. O Rubens, que eu inclusive defendo, que eu acho esse moleque muito bom de bola, foi juvenil, cabaço total. Tinha 3 jogadores na cobertura, um passando na cobertura, o Arana se aproximando, ele foi cabaço total, cabaço. Isso aí foi cabacice. Sinceramente, se achar que não pode ter contato no futebol, joga vôlei. Não, aí é diferente. Aí é diferente. Nem todo contato é falta. Mas existe contato faltoso. Sim, pra mim esse não é. Contato natural. Foi falta clara. Agora, a grande verdade é a seguinte, essa nem é a melhor câmera, tá? Que a gente tá utilizando, essa aí não é a melhor câmera. E outra coisa, já que você falou em câmera, eu tinha. Ô, Andrezão, volta pra cá, Andrezão, só pra dar um recado pra quem tá assistindo. Eu tava lá em São Paulo no final de semana, conversei com um cara que era DTV, que era diretor de TV. Aí a gente lá almoçando e tal, e ele virou pra mim e falou assim, Everton, o replay, quem dispara é quem quer. O cara que tá como DTV, na transmissão, ele dispara o replay que ele quer, no ângulo que ele quer. Quando ele vai mandar imagem pra tirar dúvida, ele coloca no frame que ele quer. Ele pode um framezinho antes, um depois, ele pode mudar absolutamente a configuração do lance. E é um cara respeitado que me falou isso. Assim, quem controla é quem tá lá, cara. Então eu posso controlar. Você acha que não tinha nenhuma câmera que pegasse esse lance aí do Dudu em outro ângulo? Tem. Claro, não, mas eles mostraram. Não, pois é, mas eu tô dizendo o seguinte, não mostrou em todas que poderiam. Mas é que... E hoje o Ronaldo tava, inclusive, discutindo ali, aliás, chamando a atenção no jogo aberto ali, porque até replay em jogos, eu venho falando isso, quando o Twitter ainda estava ativo, eu falava, mas cadê os replays? Não tá vindo. Tem outros replays que são, surrupiados. Ô, Valor, e eu fiz a transmissão do jogo, comentei o jogo, e eu falei isso, falei, mas cadê o replay desse lance da volta? Não põe. Mas aí são do muitos Palmeiras, lances. colocava o cara até a câmera voadora rodando assim, ó, o cara assim. Era uma coisa assustadora. Que seja maldade. Não, claro que veja bem, o que eu estou dizendo é que o DTV, ele pode soltar o replay no ângulo que ele bem entender, e o cara que tira as dúvidas nos lances mais complicados, ele, um frame a menos, um frame a mais, teve lance do Galo aí, não me lembro que jogo foi, que a imagem, ela foi disparada com o movimento já da bola sendo feito. Atlético Cuiabá. Foi Cuiabá, né? Sim. Da bola sendo feito. Então, um frame antes, um frame depois, determina, inclusive... Pênalti do Mariano. Inclusive, a questão do VAR. Exato. Para dirimir as dúvidas do VAR. Mas o cara na cabine do VAR ali, um framezinho a mais, um a menos, ele muda a configuração. O Atlético não jogou bem no sábado, mas eu acho que o Atlético foi muito prejudicado. Você não acha que fez um jogo igual com o São Paulo, igual os dois contra o São Paulo e o primeiro contra o Fluminense? Eu acho que foi muito parecido até o momento, antes do pênalti, muito parecido com o primeiro jogo no Morumbi. Que o Palmeiras tinha ali as oportunidades, rodeava a bola, o Atlético mais sorte que juízo, o Atlético se resguardava, tentava uma vez ou outra com muita dificuldade. Eu achei o Atlético até aquele momento ali muito dificultoso de pegar e encontrar uma boa jogada, de fazer bons lances. Então assim, o Atlético teve os seus erros até aquele momento, mas a partir do momento que você sai atrás com um pênalti criado do fantástico mundo de Bob, na minha opinião e na opinião dos meus colegas aqui. Então isso prejudica, muda todo o histórico e sua preparação e sua estratégia, os seus objetivos. Então isso tem mudanças de fato. Então o Atlético até aquele momento não era um primor, não era um time que se mostrava que ia bater de frente com o Palmeiras, mas estava dentro de sua estratégia. O que veio em seguida prejudica todo um trabalho, como todos já colocaram aqui. Enfim, eu acho que era jogo para ter uma briga melhor entre os dois times, até mesmo o Atlético poupando alguns atletas, se mostrou um time acertado, um time que era para combater e combater diretamente a equipe do Palmeiras, tanto é que estava mostrando isso, mas enfim, a partir daquele momento que tem aquele pênalti ali criado, prejudicou bastante o andamento do Atlético. E outra coisa que eu vou dizer aqui, que tem coleguinha que fica absurdado quando isso é trazido aqui para discussão, é a questão da importância de você sempre estar presente fazendo o trabalho institucional do seu clube. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse problema da arbitragem, para mim foi um problema, o pênalti no Maurício para mim não aconteceu, e aí não adianta fazer contorcionismo, achar um toque por baixo, o toque que não tira o equilíbrio, ele finaliza, tá? Ele finaliza, o Everson faz a defesa, mas o grito, a loucura e tal. Outra coisa, tá? Outra coisa que esse DTV me falou, que eu esqueci, não poderia ter esquecido.
de treinadores, porque ele é DTV, mas ele obviamente tem seus bons contatos lá, de treinadores que estão orientando seus jogadores para, em qualquer situação dentro da área que você não é favorecido, levanta a mão e grita. Porque aí o cara vai chamar no VAR e vai ficar procurando porque que todo mundo levantou a mão. Parece que já tem uma orientação de treinadores, só na nossa área ou na área adversária, a bola subiu, não deu pra gente, grita e já reclama. Porque o VAR vai procurar pelo em ovo, né? O Elton fica sempre dizendo aqui que com o VAR, beijo de mãe virou violência, né? Agressão. Então, já ele estava me dizendo, Everton, tem orientação de treinadores para os seus jogadores. Bola subiu na área, não deu nós, na ofensiva e na defensiva. E realmente você levanta o braço e sai gritando. Nesse jogo mesmo. Então, porque o VAR vai achar, ou então falando que foi abraçado e tal. Sabe qual a minha sugestão? Que eu já falei sobre essa questão do diretor de TV e do controlador do EVS, que são profissionais. Nós temos um amigo que foi controlador de EVS, que ele já falou para nós que... Exatamente. Então, assim, esse controlador de EVS, para mim, a evolução do VAR vai ser quando pegar um árbitro e treiná-lo para ser operador de EVS. O árbitro mesmo, todos os árbitros que estão assistindo a gente nesse momento, fazer um curso de EVS e a CBF pegar, e a comissão de arbitragem pegar esse árbitro treinado no EVS, que ele sabe exatamente o ponto de início, o ponto final de cada uma das jogadas. Porque hoje não é o árbitro que opera. Eu faço esse movimento aqui, gente, ó, porque é isso mesmo que é feito. É uma máquina que tem duas bolinhas, bolinha de cá, que lembra muito um videogame que chamava monojogo, polijogo, lá da década de 70, que eram só duas bolinhas que rodavam, fazia isso aqui, ó. E é isso, a mesa do EVS é só assim, ó. Só faz isso aqui, ó. Volta, aproxima, volta. Então é isso, é frame por frame, é muito delicado. Então isso vai melhorar a partir do momento que colocar um árbitro para controlar o EVS. Agora, nesse jogo contra o Palmeiras, olha que engraçado você falar sobre isso, né? Teve um lance dentro da área que não aconteceu nada. E aconteceu exatamente. Os jogadores do Palmeiras todos levantaram a mão. É isso aí. O que os caras estão pedindo ali? Quer outro exemplo? Aí o Beto falou assim... São Paulo e Botafogo semana passada. Quer outro exemplo? Gente, isso que eu estou dizendo aqui é de gente que lida com futebol. Foi DTV, foi diretor de TV, mas que lida com transmissão. Tem contato com clubes, tem contato com dirigentes. Ele me falou. Aí eu virei e disse para ele assim, eu lembro de um que na hora que ele comentou isso, veio à minha mente. O último lance do jogo do Atlético contra o São Paulo. Vocês se lembram disso? O último lance do jogo, que o Caleri, do nada, todo mundo levantou a mão, pelo amor de Deus, tentando achar alguma coisa. Ficaram ali uns 2 minutos, 3? Procurando pelo em ovo, aí tentaram. Agora, será que vocês não acreditam mesmo que possa existir qualquer tipo de vagabundagem? Isso aí, pra mim, é uma coisa que vai além do jogo. Interfere no caráter das pessoas. Exatamente. Porque, por exemplo, eu acho que existe. O Boca e o River não são queridinhos da Conmebol? E se o River for campeão, quem vai? Abre vaga para qual time? Olímpia. Quem torce pro Olímpia lá na Conmebol? Vocês vêm dizer que não tem nenhuma influência? Claro que tem. Que isso, gente? Para! O HG, falei hoje lá no canal que o Atlético contra o River terá que fazer aquele jogo perfeito, que não pode ter uma chance de pênalti, nada. Tem que ser aquele jogo perfeito. Agora, sobre esse jogo aí, eu concordo com tudo que você disse. O Palmeiras, no começo, foi muito melhor do que o Atlético. O Everton salvou o Atlético em 2, 3 oportunidades no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, o Atlético deu uma equilibrada na posse de bola, que teve um momento até os 30 minutos que era 75-25% de bola do Palmeiras. Depois equilibra, volta o segundo tempo, o Atlético volta bem melhor, consegue o seu empate. E o que me dá tristeza nesse jogo é o seguinte, que se viesse time reserva, tava tudo certo, não ligaria pra mim, porque até com o time titular é difícil vencer o Palmeiras lá. Então se fosse com o time reserva, pra ter todo mundo poupadinho, quarta-feira e sábado, que pra mim são jogos muito importantes, que você vencer todos em casa, dá chance de Libertadores, dá chance, G7, né? Não é nem G6, G7, dá chance de Libertadores. O Atlético, quando faz o gol, estava muito melhor do que o Palmeiras. Exato. E, na minha opinião, o Atlético tinha mais chance de fazer um gol do que o Palmeiras. Aí o Rubens me arrumou aquilo. Concordo com você, peço o Rubens, inclusive quarta-feira, acho que devia ser Arana e Rubens ali, daquele lado esquerdo, fazer uma dobradinha ali, que eu acho que funcionaria melhor que o Igor Gomes. Mas aquele vacilo do Rubens ali comprometeu o jogo e ali depois o Palmeiras amarrou ali direitinho, ficou lá atrás e o Galo não conseguiu. Comprometeu o jogo foi o árbitro.
Não, você entendeu o que eu acabei de dizer, né? Eu acho que você é um rapaz, mesmo que você queira lacrar, você é um rapaz inteligente o suficiente para entender o que eu disse. Se tem uma coisa que eu não quero... Porque não é possível. Se tem uma coisa que eu não quero... A análise dele foi boa. Se tem uma coisa que eu não quero é lacrar, mas o que comprometeu o jogo foi o árbitro. Quando a gente coloca na conta do Rubens, a gente ignora o verdadeiro protagonista da partida. O grande aquela bobagem que ele fez... Foi o árbitro, foi o Bruno Arleu de Araújo. Ele foi o melhor jogador do Palmeiras. Ele foi melhor do que o Abel Ferreira. A gente já falou isso. Não, mas o fato de vocês terem falado não me impede de falar, não. Mas vocês querem decidir o que eu falo. É que você está repetindo. O programa podia andar. Mas a opinião convergente, vocês também são muito chatos. Eu tenho que chegar aqui e falar. O fato do que eu quero falar, incomodar vocês, é natural, eu entendo. Você já falou. Porque o Thiagão tá aqui, ó. Tá aqui. Thiagão tá onde? Você fica aqui atrás, embaixo, ó, enchendo o saco. Me deixa falar, irmão. Me deixa falar. Repete de novo tudo que você precisa dizer. Ô, Guto, pega a fala dele aí. De casa, a partir de agora, todo mundo aqui vai pedir permissão e bênção pro Elton Novaes e pro André Rap Show para o que a gente pode falar. A gente não pode ser repetitivo. A HG ficou 2 horas falando do DTV aqui. Ninguém fala nada com ele. Mas com o Thiagão, os dois estão em cima. Né? Tem um pouquinho de respeito, que é o que resta. Só isso. Soma de diferencinha. 2 horas falando do DTV. Tem soma de diferencinha. Todo mundo respeita. Eu não mando em nada. Eu quero falar um negócio, não pode. Na minha casa eu não mando em nada, que a minha mulher que manda é minha filha e meus bichos. Aqui eu também não mando em nada, né? Nada. Não mas tem uma hierarquia. Não faço questão nenhuma de mandar. Tem que controlar a coisa. Até porque se eu mandar, você já sabe o que eu faria. Se eu mandasse aqui, você já sabe o que eu faria. Então, eu não mando nada. Então, só um pouquinho de um espaçozinho para eu falar e reclamar das minhas dores, das minhas hérnias. Então, só um pouquinho assim, ó. Só um pouquinho assim. Você tá liberado, irmão. Se o Rap Show e o Elton deixarem. Deixa eu contar uma coisa para você que você não tá sabendo. Eu chamei aqui, ó, o rapapaz, viu? Por favor. Aqui. Doutor, como é o nome dele? Eduardo? Doutor Eduardo, advogado. Me ajuda aí que eu vou precisar de você, viu? Porque eu preciso fazer minha cirurgia essa semana. Não estou aguentando de dor. Gente, só de falar.